Fala aí pessoal, tudo bem? Tá começando mais um Conexão Cultura, programa que conecta você à arte e à cultura da nossa cidade e região. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conhecer duas exposições incríveis, viu? A gente vai levar vocês para conhecer, A primeira é Ecos de Futuros Esquecidos, que propõe uma reflexão sobre o mundo e sobre o que podemos construir. Tem também a exposição Elos Perdidos de Ateliê, que rolou no Museu de Arte Sacra, uma jornada através da pintura, memórias e expressões artísticas. E claro que não pode faltar cinema, né? No quadro Sessão Pipoca, a Dani Rivas traz detalhes sobre o filme Descanse em Paz. Ele é baseado em fatos reais e aborda temas como medo, abandono e dilemas morais. E no Tem na Biblioteca, a dica é uma obra de um dos maiores poetas da nossa cidade e região, Cassiano Ricardo, com o livro Martin Sererê. Então, fica com a gente, porque o Conexão Cultura está no ar. Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Conexão Cultura, o melhor da arte, viu, da cultura, dicas de cinema, de livro, o melhor de tudo é sempre aqui, viu? Um monte de coisas aí para você se aproximar da cultura da nossa cidade, da nossa região. Lembrando que você acompanha a gente pela TV Câmara São José, em canal aberto 12.3, e também pela internet em youtube.com/@TV Câmara SJC. E como sempre, toda a nossa programação acessível à comunidade surda com os trabalhos dos nossos intérpretes de Libras. Valeu, pessoal! Isso mesmo, E pra gente já começar com uma exposição, viu, que propõe uma verdadeira imersão sensorial. Ecos de Futuros Esquecidos reflete sobre memórias, distopias e futuros alternativos, trazendo aí uma fusão de imagens, sons e textos também. A mostra explora questões contemporâneas e o impacto da ficção científica na forma como a gente imagina o futuro. Está curioso, né? Então, vamos conferir a reportagem. No início, o murmúrio era distante, um sussurro levado pelo vento. A natureza enfurecida lança seu pranto, e a ordem dos homens está por um fio. São 400.900.067 dias desde a grande catástrofe. Os recursos são inexistentes e a Operação Adão dá seus últimos suspiros. O sol já não é mais como costumava ser. O Ecos de Futuros Esquecidos, ele se inspirou nessa ideia do que a gente tem vivido muito ultimamente, né? Que é essa questão da distopia e da ficção científica, que tem se tornado cada vez mais tangível, eu acho, na nossa realidade, né? Essa coisa da ficção científica, ela já está aí há quase 150 anos, né? A gente tem livros de ficção científica que imaginam futuros desde 1830, basicamente. Então, eu acho que essa coisa de se inspirar em futuros que possam acontecer, em coisas que são talvez tangíveis, talvez não, né, já vem do nosso imaginário há muito tempo. Ela tá, eu acho que intrínseca no ser humano nessa nossa última geração, nessas últimas gerações que vem vindo, né? Dessa coisa do imaginar qual é esse futuro, né? Quais são esses futuros, né? Nós, enquanto corpos marginalizados, né, como pessoas trans, não só como pessoas trans, mas como pessoas negras, pessoas não brancas, pessoas indígenas, pessoas com deficiência. Então, quais são esses futuros reservados pra gente, né? Qual é em que lugar, em que futuro a gente se encaixa, né? A gente constrói o nosso próprio futuro ou esse futuro é construído pra gente? O processo de pintura com café, ele surge no meu TCC, durante o meu processo de graduação, num lugar de entender esse potencial. Porque eu queria muito trabalhar com as pessoas algo que tivesse na nossa rotina. Porque, estando muito tempo dentro da faculdade, quando eu voltei a me conectar com a minha família, tinha uma barreira de comunicação mesmo.
academicamente, tipo, eles ficavam, meu Deus, você tá viajando, tipo, o que que você tá falando, sabe? E então eu pensei, o que que une a gente? E daí, tendo tido toda uma vivência em Minas, era o café, de tipo, a gente sentar e tomar um café, conversar sobre o dia, ou começar o nosso dia a partir do café. E daí eu fui pesquisar a experiência com pigmento, eu vi que tinha pouca coisa sobre o café, e daí eu fui experimentar a técnica. E daí eu entendi toda uma questão da efemeridade do café, porque o café, quando você pinta ele de um jeito, e daí vai passando o tempo e ele vai se transformando, ele vai tendo uma vida própria ali. Então a pintura, ela parte de um lugar, tipo, ele se torna um ser ali que vai se existindo. E cada pessoa que for ver ali, em algum momento ela vai estar diferente. Vai estar mais opaco, a gordura do café vai estar mais brilhante, ou ele vai estar completamente, tipo, fosco. Então veio nesse lugar de, tipo, me conectar com essa minha família próxima mesmo, porque eu acho que algo que a gente tem debatido muito é a questão da ancestralidade, mas existe uma ancestralidade muito próxima, do tipo, como que eu levo essa arte que eu tô estudando tanto, que eu tô me dedicando tanto, pra falar pra minha mãe, que, tipo, não terminou o ensino fundamental, sabe? Então, tipo, sentar com ela e ficar, olha, a gente, tipo, vai tomando o café e vai pintando com o pincel ao mesmo tempo. É um processo interessante de, tipo, conseguir me conectar mesmo com essas pessoas que eu quero e fazem sentido pra mim estar conectando. As artes da exposição, da minha parte, de colagem, se conectam com essa parte da democratização da colagem, né? Eu acho que a primeira vez que eu recortei um papel e colei em algum lugar, eu tinha, sei lá, 3 ou 4 anos de idade. E eu acho que vem muito disso, sabe? Eu acho que é uma arte muito democrática, que você, se não uma das mais democráticas, porque você pega doação, você pega papel que você encontra na rua, você pega papel velho, você pega jornal velho, revista que tá caída. Qualquer coisa pode se transformar numa colagem, em um diálogo com alguma coisa, em um transformar em alguma coisa. Quando se tem esse privilégio de você conseguir tirar a foto para participar da colagem, aí ela acaba se tornando uma peça ainda mais, com mais vida, eu acho, né? Porque você está participando ali de todos os processos até chegar à colagem realmente, né? Então você tirou a foto, você imprimiu a foto, você recortou a foto, você colou a foto, né? Então eu acho que ela acaba se tornando uma arte igual a pintura com café da Dai, que você senta, igual ela falou, a gente senta, a gente toma o café, a gente pinta, o café vai mudando, a arte vai mudando conforme vai passando o tempo. Então eu acho que a colagem, ela vem sempre nisso também. Tem sempre uma coisa nova que você pode descobrir olhando para uma colagem, sabe? Que você nunca tinha percebido antes. Todas as obras contam com audiodescrição. Então, durante a exposição tem o QR Code, no qual as pessoas escaneiam e daí elas conseguem ouvir a audiodescrição. E a gente foi para um lado da audiodescrição menos técnica, porque normalmente a audiodescrição é um processo muito linear, assim, de cima para baixo, né? A gente flertou com o lado mais poético da audiodescrição, para além de só técnica. Para além só dessa parte técnica, mas assim, como transmitir uma sensação que só o visual tem, sabe? E, enfim, isso nas obras. E daí quando a gente vai pro audiovisual, a gente sonhou esse processo juntas, assim. Então, coisas que a gente queria experimentar, coisas que a gente queria brincar e a gente não estava tendo tempo. Eu acho que essa construção vem muito do que a gente quer pro nosso futuro. Seja nas oficinas, nos processos de encontro, de tipo, montar e ter um café e tipo, conversar com as pessoas mesmo, mas também da nossa potencialidade sendo explorada numa brincadeira, do tipo, tem isso que eu vi, essa técnica tipo, de captação que é com plástico filme, coisa molhada, e a gente quer muito experimentar. Então, tipo, a gente se reuniu, experimentou e fez. E, nossa, isso é muito legal. E daí tem esse outro vídeo que eu vi uma pessoa testando tal técnica.
Então foi nesse processo também de pensar essa brincadeira para o nosso futuro. Então quando a gente vai também para audiodescrição, a gente vai nesse lugar. A gente teve uma consultoria especializada, né, que sentou com a gente passou, a gente fez as leituras com ela acompanhou a gente na gravação do estúdio também. Colagem sobre um fundo preto com textura, similar a um céu estrelado. Estão dispostos elementos que criam uma composição visual forte. Na parte superior da imagem, um rosto feminino é destacado. Os olhos estão entreabertos, as 2 linhas vermelhas escorrem como lágrimas. A pele ao redor dos olhos apresenta um leve inchaço, sugerindo emoção e vulnerabilidade. Na parte inferior, um conjunto de lábios vermelhos expressivos chama a atenção. Os lábios estão entreabertos, revelando dentes dourados que contrastam com a pele pálida. A repetição dos lábios e a intensidade da cor vermelha criam um efeito visual marcante. Retrata figuras abstratas de pássaros em voo, com asas abertas, em meio a um cenário que remete às ondulações ou cortinas fluidas, sugerindo movimento e profundidade. As linhas e as formas são suaves e envolventes, criando uma atmosfera etérea e quase onírica. As tonalidades de marrom, que variam do claro ao escuro, dão a sensação de uma paisagem quente e acolhedora, aonde as aves parecem flutuar livremente. O Ecos de Futuros Esquecidos, ele se conecta com o transmídia nessa parte, da gente querer passar mais coisas do que além do que vir só na exposição, sabe? Tipo, ter um conteúdo no Instagram, no Facebook, na mídia social que complementasse essa exposição que a gente faz no local com as artes visuais, entendeu? Para ter aquele refinamento, sabe? De ter mais alguma coisa pra gente conseguir se expressar e juntar mais gente para nossa ficha técnica, para o nosso projeto. Agora, a terra está em silêncio, e o último suspiro da era dos homens se foi. Uma exposição que promete trazer bastante reflexão, não é isso? Sim, exatamente, Ti. As meninas são incríveis, muito talentosas, viu? Parabéns. Obrigada por receber a nossa equipe aí na exposição de vocês. Parabéns. E pelas reflexões que vocês propuseram pra gente também. Agora, pra você que tá assistindo o Conexão Cultura, pra você ter um tempinho a mais pra refletir sobre isso, sobre a vida, sobre o que você quiser. Um intervalo rapidinho, mas você não sai daí. No próximo bloco tem mais. Tem outra mostra, outra exposição maravilhosa que você, né, Ti? Foi lá conferir, né? Foi bem bacana na Arte Sacra daqui de São José, né? No Museu de Arte Sacra. Isso mesmo. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com Conexão Cultura e olha só, no bloco anterior a gente conferiu a mostra Ecos de Futuros Esquecidos. E agora, bora seguir nessa mesma vibe de exposições? Bora sim. Elos Perdidos de Atelier, do artista Sancler Pimentel Ramos. É uma mostra que inclui obras que mergulham em memórias, expressões e processos criativos também. Bom, a exposição foi exibida no Museu de Arte Sacra de São José dos Campos e faz parte do circuito cultural central que busca fortalecer a cena artística da cidade. Então, bora conferir?
Elos Perdidos de Ateliê, uma exposição com 20 obras, todas muito características, cores vibrantes, formas geométricas, mas a mente por trás desses trabalhos todos tá aqui ao meu lado, Sancler, que é um artista plástico. Quero que você conte pra gente, Sancler, o pessoal que visitar essa mostra, seja aqui no Museu de Arte Sacra ou para onde ela for, encontra o que no acervo? Encontra uma arte contemporânea, com muitos degradês, que é uma coisa que eu gosto e me especializo. E eu faço que meus quadros sejam felizes para quem olha, entendeu? Tem uma que é da minha netinha, quando era pequena, num parquinho, entendeu? A outra, eu gosto muito de OVNI, tá ok? E geralmente eu coloco um OVNI em alguma das obras que eu acho que vai combinar. Como é que é a sua rotina de produção? Você tem hora para fazer? É dentro de casa, num ateliê? Como é que é? Qualquer hora. Eu tenho uma caixinha com todas as tintas, tá ok? E aí o meu ateliê é em casa. E aí eu faço as minhas pinturas em qualquer hora, tem sempre uma criação nova. Trocar uma ideia agora com o curador dessa mostra, né? O Gilberto, que já está aqui ao meu lado. Gilberto, difícil fazer a curadoria para uma mostra assim tão grande, com tantas obras? Acho que o mais difícil é tentar contar essa história, né? Porque o artista tem uma história que começou a ser construída lá nos anos 70. Então acho que essa é a parte mais difícil. A partir do momento que a gente entende uma dinâmica da produção dele, aí começa a ficar mais tranquilo. E para mim o mais interessante é fazer essa leitura, né, de tempos, né? O artista que tem um currículo vasto, participou de vários salões e produziu um determinado tema no passado e continua produzindo e vem produzindo, mas se mantém fiel àquele tema, né? Então é uma viagem histórica, basicamente. Né? Sem dúvida. E eu soube aí que o nome da exposição saiu da tua cabeça também, né? Elos Perdidos de Ateliê. Como é que foi a construção desse nome para representar essa mostra? Isso veio de uma conversa com o próprio artista, né? No dia que eu fui fazer uma visita e conhecer e ver o estúdio dele, ver as obras ali guardadas, e nessa conversa surgiu essa frase em algum momento, Elos Perdidos de Ateliê. E isso é muito forte para mim, porque na verdade são elos perdidos, porque se eu não tivesse certeza absoluta que eu estava em 2025 agora, eu entrando nesse corredor, eu estaria em 1970. Qual que é o impacto que vocês esperam ter com o público que vem visitar, que vem consumir essa arte? Eu conto sempre com a curiosidade, né? A obra dele chama muito pela cor, pela geometria. Então, se a gente não vê condição de trabalhar conceitos, né, abstrato geométrico, aquela coisa toda, mas vamos falar de modernismo, né, dos primeiros anos do modernismo, mas vamos construindo imagens, né, porque é o que a gente vai buscar. O que ele quer dizer com isso? É peão, não é peão, é paredinha, é brinquedo, é infância, é tudo afetivo, né? É criação constante. Total, o tempo todo. Quem vier fazer um passeio aqui pelo Museu de Arte Sacra de São José vai encontrar com certeza muitas outras atrações também. E a Edna, que é a gestora, vai trazer mais detalhes. Edna, além deste quadro, o que mais tem por aqui? Olha, nós aqui no Museu de Arte Sacra temos uma coleção de 110 peças voltadas para a arte sacra, para a coleção de vestuário dos antigos párocos, bem como a pedra fundamental da Igreja São Benedito, que está aqui sobre a nossa guarda. E este local onde vocês estão, nós temos exposição temporária de 90 dias, cada exposição por ano, uma média de 4 exposições. Quem se interessou, quer fazer um passeio, qual que é o horário de funcionamento? O museu funciona de terça a sextas-feiras, das 9 às 17 horas e ao sábado, das 9 às 14 horas. A gente tem toda a movimentação voltada para o artista plástico, o artista contemporâneo. Nós temos cursos voltados para a história da arte e tudo mais.
Outra exposição muito legal, né? Sim, Ti, maravilhosa, maravilhosa, viu? E o mais bacana de tudo isso, né, que o público pode conferir, né, tudo de graça, gratuito, né? Foi Bom ótimo. demais a gente poder oferecer esse acesso à cultura de maneira gratuita aqui em São José. E ó, tem mais cultura aqui no programa também, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo. Sim, com dica de filme, nosso Sessão Pipoca não pode faltar aqui no programa, né? Com a dica da Dani Rivas, ó, e o filme é Descanse em Paz. Pois é, vai ter também o Tem na Biblioteca e desta vez a dica do livro vai ser Martin Sererê, que é do Cassiano Ricardo. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o último bloco do Conexão Cultura de hoje e agora é hora de Sessão Pipoca. Que delícia, Ti, chegou a hora. Ó. Hoje a nossa dica é o filme Descanse em Paz, um drama argentino que conta uma história cheia de segredos familiares. É, isso aí. Já começa pelo pai, que é interpretado pelo ator Joaquim Furiel. Ele toma uma decisão radical, viu, de deixar a família para trás e começar uma identidade nova no estrangeiro. Curioso para saber mais? Então, bora conferir o Sessão Pipoca com a Dani Rivas. Oi, gente, tudo jóia? Sessão Pipoca entra em cena mais uma vez. E vocês sabem que eu gosto muito de filmes latinos, né? Que se for argentino, melhor ainda, e o coração bate ainda mais forte. E minha dica da vez é o longa Descanse em Paz. O Sérgio é um pequeno empresário que vive uma vida bem confortável na Argentina da década de 90. Mas é tudo aparência, viu? Porque ele está endividado até o pescoço. E mesmo vendendo suas casas e o carro, a situação continuará tensa, porque ele deve para o banco, para amigos e até para um agiota. E esse é o medo dele, pois esse agiota ameaçou ele, a esposa e os 2 filhos. Donde quiera que estés, pa, siempre vas a ser mi persona favorita. ¿Hacía falta que me mandes un matón a la fiesta de mi hija? No me pagas a mí y haces una fiesta. ¿Pero cuánta plata debemos, Sergio? Toma. El lunes quiero toda la plata. Yo te voy a pagar. No cabe duda que me vas a pagar. A situação muda quando ele está a caminho do escritório desse agiota para pagar parte do dinheiro. E aí, nesse meio tempo, ocorre um atentado na Associação Mutual Israelita-Argentina. E o Sérgio, gente, é levemente atingido, mas resolve fugir. Me dijeron que ustedes no podían cruzar al Paraguay. Nicolás Nieto, ¿me vas a contar algo de vos? Ya pasó mucho tiempo, Estela. No podés seguir así. Yo tuve una familia así. Y los extraño mucho. ¿Qué le dirías? Si pudiera pedir un deseo, pediría que estuvieras acá. O longa mostra como Sérgio e a família, incluindo a esposa e os filhos pequenos, seguiram suas vidas num intervalo de 15 anos, né, que é o tempo que ele passa ausente. É um filme tenso, cruel, eu gosto muito desse diretor. Ele já fez A Odisseia dos Tontos, Um Conto Chinês, e é legal porque em alguns desses filmes, né, principalmente A Odisseia dos Tontos, ele coloca ali como pano de fundo alguma situação política e econômica já vivida pela Argentina. E esse longo, apesar de ser totalmente fictício, ele coloca ali alguns elementos reais, como essa explosão mesmo aconteceu de fato lá em Buenos Aires, na capital da Argentina, no ano de 1994. Então é interessante, depois de você assistir o filme, se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, dá um Google também para saber mais informações. É história, né, gente? É o cinema, a arte, trazendo muitas referências, informações pra gente. Assistam e semana que vem eu tô de volta no Sessão Pipoca mais uma vez. Até mais!
Caraca, fiquei instigada aqui com essa dica da Dani, adorei. Não, o cinema bom. argentino é um cinema muito rico, vale a pena conferir, viu? E ó, agora é a hora da gente falar de literatura. No Tem na Biblioteca de hoje, você vai conhecer um pouquinho mais de um livro aclamado pela crítica, Martim Sererê. Um clássico aí, ó, da literatura joseense, sim, daqui da cidade, e um dos principais livros do modernista brasileiro, Cassiano Ricardo. É um autor de São José dos Campos, com certeza você já ouviu falar mais de uma vez, um dos maiores poetas da nossa cidade e da nossa região. Então, bora ver o Tem na Biblioteca. Eu não me lembro de ter sido criança um dia apenas. Desde que me conheço, sou assim. Nunca tive começo nem fim. Esse trecho é do livro Martim Sererê, de Cassiano Ricardo. E esse livro tem na biblioteca. E não foi apenas uma coincidência a escolha da leitura dessa semana. Estamos na Biblioteca Cassiano Ricardo e nada mais justo do que falar do escritor que dá nome a este lugar tão importante para a nossa cidade. Cassiano Ricardo nasceu em São José dos Campos no ano de 1894 em uma família rica, produtora de café. Desde muito jovem, ele já sabia que queria ser poeta e jornalista, escrevendo muitos versos e até um jornal manuscrito na época da escola. Cassiano publicou o seu primeiro livro de poesias aos 16 anos, sendo muito bem recebido pela crítica. Entrou para a Academia Brasileira de Letras em 1937, consagrando-se como um dos maiores poetas da nossa cidade e região. As obras de Cassiano Ricardo foram muito marcadas por duas escolas literárias. Primeiro, o parnasianismo, que se opunha ao romantismo, sendo uma escrita que seguia a norma culta da língua, valorizava um vocabulário rebuscado e a busca pela perfeição, se apegando à tradição mais clássica. Até a década de 20, quando o escritor adere à corrente modernista, escola que chega quebrando padrões estéticos, se opondo à arte acadêmica e buscando a subjetividade, a liberdade de expressão. E é nessa última que se encaixa Martim Sererê. Neste livro cheio de poemas, acompanhamos a lenda do surgimento da noite e um retrato do desenvolvimento do Brasil, no qual dois homens, o indígena Aimberê e o marinheiro branco Martim, apaixonam-se por Uiara, moça bonita de cabelos verdes e olhos amarelos que promete se casar com quem primeiro lhe trouxer a noite. Martim Sererê é uma obra que permanece aclamada pela crítica, tornando-se um clássico da literatura joseense. No entanto, não podemos deixar de alertar para o fato de que este livro foi escrito no início do século passado, pela perspectiva de um homem branco e rico. Durante o texto, é possível encontrar termos racistas e declarações problemáticas que podem ser ofensivas para alguns leitores. Entendemos que ter acesso a obras escritas no passado são de extrema relevância para estudarmos a nossa própria história e o contexto social no qual a sociedade foi construída. Mas também é muito importante que essas leituras sejam feitas de forma consciente e crítica, para que os livros continuem nos ajudando a evoluir como sociedade que respeita toda e qualquer forma de vida. Obrigada, Tami, pela dica de hoje, viu? Muito boa, nosso querido Cassiano Ricardo. Poxa, acabou já? Acabou, Como voou assim? o programa. Voou, meu Deus. Ó, você também sentiu isso? Quer rever o programa? Vai lá, acessa o nosso YouTube no @TV Câmara SJC. Pois é, pessoal, a gente tá acabando por hoje. Você confere mais na internet também aqui na tela da TV Câmara na semana que vem. Até lá. Tchau.